A situação do Vasco da Gama é desesperadora. E não é de hoje. O que já vinha se desenhando ao longo das últimas rodadas agora se concretizou. O Cruz Maltino voltou oficialmente para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro de 2025. Uma tragédia anunciada que escancara mais uma vez o caos esportivo e administrativo que virou rotina no clube. O torcedor vascaíno que há anos vive com o coração na mão, agora se depara com o mesmo filme de terror que assombrou São Januário em 2023, 2024 e agora outra vez. 3 temporadas seguidas flertando com o rebaixamento, 3 temporadas seguidas sem reação à altura do tamanho do Vasco. Nos últimos 4 jogos pelo Brasileirão, o Vasco não venceu uma única partida. Não teve um ponto alto, um respiro, nada. Foram derrotas duras com falhas gritantes, atuações apáticas e um time que parece completamente sem rumo. E o mais alarmante é que mesmo com menos jogos disputados em relação a alguns concorrentes diretos, a diferença para sair da zona é pequena. Mas o desempenho é tão fraco que nem esse alívio numérico serve como consolo. A verdade é que o Vasco já deixou de brigar na parte de cima da tabela faz tempo. Hoje a realidade é clara, o clube luta mais uma vez para não cair. E, sinceramente, parece que dessa vez a queda pode não ser evitada. O Santos, por exemplo, que estava na zona até outro dia, venceu o Juventude fora de casa, mostrou força, reagiu. Enquanto isso, o Vasco segue parado no tempo. Tem apenas 15 pontos e está abaixo de Vitória, Santos, Grêmio, Internacional, Corinthians, Ceará. E mesmo com um jogo a menos que alguns desses adversários, o problema não está na quantidade de partidas, mas na total falta de desempenho dentro de campo. O torcedor olha para a tabela e não vê esperança. E o mais revoltante é que, em termos de desempenho técnico, o Vasco está num dos piores momentos dos últimos anos. Os jogos são difíceis de assistir. A produção ofensiva é pífia, o sistema defensivo é um convite para o adversário fazer gol. O time toma gols ridículos, falha em jogadas básicas e não demonstra o mínimo de organização. E ainda assim, dentro do clube, parece que está tudo sob controle. A diretoria continua empurrando com a barriga a necessidade de reforços. O treinador Fernando Diniz já falou mais de uma vez que o elenco é curto, que precisa de peças. E mesmo sabendo disso desde que assumiu o cargo, ele agora começa a dar sinais de insatisfação. E com razão! O elenco do Vasco precisa de reforços urgentes. Mas o que a diretoria responde? Que não tem dinheiro. Que o foco é pagar salários, manter os vencimentos em dia, quitar dívidas. Tudo isso fruto do processo de recuperação judicial que vem ditando o ritmo das finanças do clube. Segundo informações, qualquer valor que entre no Vasco, seja de venda, patrocínio ou premiação, está sendo usado para manter as contas equilibradas, não para reforçar o time. E aí entra um dilema: até que ponto é válido manter esse discurso de austeridade enquanto o time vai ladeira abaixo dentro de campo? Pagar salário em dia é importante, claro. Quitar dívida é fundamental. Mas e quando isso custa o lugar do time na Série A? Será que vale a pena? O torcedor vascaíno está cansado. São 14 anos sem gritar "é campeão". 14 anos de sofrimento, rebaixamentos, humilhações e promessas vazias. E agora, quando parecia que o clube finalmente caminharia para uma nova era, com estrutura, organização e investimento, o que se vê é uma diretoria completamente travada, sem apetite, sem ousadia. O Pedrinho assumiu com um discurso de reconstrução e ninguém questiona a importância disso. Mas a verdade é que esse torcedor não quer mais saber de promessas a longo prazo. Ele quer resultado agora, quer reforço agora, quer vitória agora. E aí entra outro ponto crítico dessa crise, a falta de utilização da base. O Vasco, que sempre foi celeiro de craques, hoje simplesmente ignora suas promessas. E isso não é exagero. O clube tem atletas convocados para a seleção brasileira. Sub-17 tem nomes importantes no Sub-20, jogadores valorizados no mercado internacional, mas na hora do sufoco não recorre a esses garotos. Por quê? Qual a lógica de ignorar os próprios talentos enquanto o elenco principal afunda em campo? Recentemente, por exemplo, o Vasco perdeu o Lucas Piton por suspensão. O substituto natural deveria ser o Leandrinho, jovem promissor, convocado para a seleção. Mas ele sequer estará à disposição, porque vai servir o Brasil em amistosos.
E aí sobra para quem? Para Vitor Luiz, um jogador que já demonstrou inúmeras vezes que não está à altura da camisa Cruz Maltina. É surreal. No setor defensivo, Luiz Gustavo, outro jovem da base, foi convocado para a seleção sub-20. Mesmo assim, segue sendo preterido por nomes como Lucas Freitas e Maurício Lemos, que não entregam nada em campo. O clube simplesmente não valoriza o que tem. E o caso mais absurdo talvez seja o do Paulinho, lateral direito, uma das maiores promessas da base Cruz Maltina. O Atlético Mineiro ofereceu 12 milhões de reais para contratá-lo. O Vasco, pasmem, topou negociar, depois fez uma contraproposta pedindo um valor de empréstimo. Um dos maiores talentos do clube sendo vendido a preço de banana. E o torcedor assiste a tudo isso de braços cruzados sem conseguir entender o que está acontecendo nos bastidores. O caso do Cauã Paixão também chama atenção. O garoto, que cresceu no clube, jogou na base desde pequeno, foi embora para Portugal sem que o Vasco recebesse um centavo sequer. Apenas ficou com um percentual dos direitos econômicos como se fosse suficiente. O clube não soube aproveitar, o jogador não deu chances e agora assiste ele se despedir pelas redes sociais? É mais um talento perdido, mais uma oportunidade desperdiçada. O que o Vasco está fazendo com a sua base é criminoso. Um clube que se orgulha de ter revelado tantos craques hoje sequer olha para os seus meninos. E no meio disso tudo, a janela de transferências foi um fracasso completo. O único reforço real foi Thiago Mendes. Além dele, apenas renovações de contrato, como a do goleiro Léo Jardim e de Felipe Coutinho. E só. Nenhuma contratação que realmente mexesse com a estrutura do time, nenhuma aposta ousada. O diretor executivo foi até a Europa e voltou sem trazer ninguém. Nada. Nenhuma movimentação relevante. Enquanto isso, adversários diretos se reforçam, trocam técnicos, se reorganizam. O Vasco fica parado e ainda cobra da torcida que tenha paciência. A fala do Fernando Diniz depois da última derrota diz muito. Com todas as letras, ou melhor nas entrelinhas, ele deixou claro que o clube precisa de peças. Disse que já sabia das limitações financeiras quando chegou, mas que é preciso melhorar o que já tem. Ou seja, ele também já entendeu que se depender da diretoria, não vem ninguém. Vai ter que se virar com o que tem. E o que tem é pouco, muito pouco. É um elenco frágil, mal montado, que não dá conta de competir no mais alto nível do futebol brasileiro. O time falha em fundamentos básicos, toma gols evitáveis, não tem padrão tático, depende de lampejos de jogadores que já não têm o mesmo rendimento físico de outros tempos. A verdade é dura, mas precisa ser dita. O Vasco da Gama vive uma crise institucional, esportiva e moral. O clube está sendo mal gerido dentro e fora de campo. A promessa de que a 777 iria transformar, tudo virou fumaça. O projeto de reestruturação virou desculpa para a inércia e o torcedor mais uma vez está sendo feito de bobo? A pergunta que fica é até quando? Até quando o vascaíno vai aceitar esse discurso de austeridade enquanto o time agoniza? Até quando vai ver seus talentos indo embora de graça enquanto contratações não acontecem? Até quando vai assistir a mesma história se repetir ano após ano, como se fosse normal? O Vasco não é pequeno. O Vasco não merece viver esse ciclo de sofrimento eterno. Mas para sair disso, alguém precisa tomar atitude, e essa atitude precisa vir logo, porque a Série B está logo ali. E se o Vasco cair de novo, não vai adiantar discurso bonito, não? Vai adiantar salário em dia. O torcedor quer futebol, o torcedor quer dignidade. E dignidade no futebol se conquista em campo, com atitude, com reforços, com coragem e principalmente com respeito à história do clube. Se a crise dentro de campo já é preocupante fora dele, o cenário é ainda mais constrangedor. A falta de transparência da diretoria, a ausência de planejamento de curto prazo e a insistência num discurso de reestruturação que não dialoga com a realidade atual fazem com que o torcedor sinta que o clube está sendo dirigido no piloto automático. Pior parece que a direção do Vasco perdeu a noção do que significa ser um clube de massa. O Vasco não é um laboratório. O Vasco é um gigante do futebol brasileiro que precisa ser tratado com a urgência e o respeito que sua história exige.
O que se vê hoje é um amadorismo gritante que beira o descaso, com decisões equivocadas, saídas inexplicáveis e uma gestão que, embora pregue equilíbrio financeiro, entrega caos técnico e esportivo. A verdade é que a reconstrução financeira do clube, embora necessária, vem sendo conduzida com uma frieza que desconsidera completamente o impacto esportivo de uma possível queda para a segunda divisão. A diretoria parece agir como se manter as contas em dia fosse suficiente para manter o Vasco competitivo, ignorando que o futebol é um esporte movido por resultado. Nenhum torcedor vai comemorar no fim do ano o fato de o clube não ter dívidas se o time estiver jogando a Série B em 2026. Nenhuma folha salarial paga em dia vai compensar o rebaixamento. Nenhuma austeridade vai consolar o vascaíno se o clube descer mais uma vez. E aí entra um problema ainda maior, a falta de comando forte. Hoje o Vasco é um clube que parece dividido internamente, com interesses distintos, estratégias desalinhadas e uma dificuldade enorme de tomada de decisão. O caso da negociação com o Atlético Mineiro pelo lateral direito Paulinho escancara isso. A proposta do Galo foi ridiculamente baixa. O Vasco inicialmente aceitou, depois recuou. Pediu dinheiro por empréstimo e no fim ficou sem jogador e sem reforço! Uma operação amadora que demonstra como o departamento de futebol está enfraquecido. O clube não consegue segurar suas promessas, não consegue negociar bem, não tem pulso firme. E para piorar, ainda vende talentos promissores por valores irrisórios numa lógica que só prejudica o patrimônio técnico e financeiro da instituição. O torcedor vascaíno assiste tudo isso com uma mistura de raiva e frustração. Ver jogadores como Cauã Paixão deixarem o clube sem que o Vasco receba R$1 sequer é desanimador. Não se trata apenas de perder uma joia da base, trata-se de perder um símbolo de identidade, de continuidade e de esperança, porque a base no futebol brasileiro é justamente esse respiro que muitos clubes encontram nos momentos de maior crise. Quando falta dinheiro, quando o elenco não rende, quando o mercado não oferece opções viáveis, a solução é olhar para dentro, mas o Vasco hoje prefere ignorar o que tem de bom. Prefere insistir em medalhões em fim de ciclo, prefere manter no elenco jogadores que já provaram que não vão entregar mais nada. E pior, abrir mão de utilizar os meninos justamente quando mais precisa deles. É como se o clube tivesse vergonha da própria essência. O exemplo mais recente disso é o jogo contra o Atlético Mineiro, com Lucas Piton suspenso o nome natural. Para assumir a lateral esquerda seria Leandrinho, uma das joias da base convocado para a seleção brasileira sub-20, com grande desempenho. Mas como ele também foi chamado para defender a amarelinha, ficará de fora. E o Vasco vai a campo com Vitor Luiz, um jogador que em vários momentos da temporada demonstrou instabilidade que não inspira confiança e que dificilmente faria parte do elenco de um clube organizado. O mesmo vale para o setor defensivo. Luiz. Gustavo, outro jovem de destaque, segue sendo ignorado mesmo com o sistema defensivo falhando em quase todos os jogos. O torcedor se pergunta, será que esses meninos não jogariam com mais raça? Com mais vontade? Com mais identidade? Será que não mereciam ao menos uma chance real? Não só convocações esporádicas ou minutos irrelevantes quando o time já está? Em desvantagem, o Vasco está desperdiçando um dos poucos ativos que ainda possui, porque a base do clube, apesar de tudo, segue revelando talentos. Mas ao invés de desenvolver esses atletas no time principal, o clube prefere negociá-los por migalhas ou deixá-los sair sem qualquer resistência. Essa política de desvalorização interna está custando caro. O time está afundado em campo, sem reforços, sem caixa e ainda abrindo mão dos seus próprios recursos. Enquanto isso, o discurso da diretoria segue na mesma linha, responsabilidade financeira, cautela, foco no futuro. Mas o torcedor quer o presente, porque é o presente que vai ditar o que será do futuro. Se o Vasco cair de novo, o projeto de reconstrução perde força, o dinheiro das cotas de televisão despenca, os patrocinadores somem, o impacto emocional na torcida é devastador. E não é exagero dizer que uma nova queda pode ser o estopim de uma crise ainda maior, capaz de atrasar todo e qualquer plano de recuperação. O Vasco hoje vive no fio da navalha e continua andando como se estivesse pisando em tapete macio.
E se existe algum tipo de planejamento, ele não é claro. A comunicação com a torcida é fraca, as decisões são tomadas em silêncio e quando vem a público já estão consumadas. A transparência, que deveria ser um dos pilares dessa nova gestão, simplesmente não existe. O torcedor quer entender o que está acontecendo. Quer saber por que a base não é usada. Quer saber por que o executivo de futebol viajou à Europa e voltou de mãos vazias. Quer saber por que jogadores são vendidos a preço de banana? Quer saber por que não há reforços e principalmente quer saber quem vai assumir a responsabilidade caso o clube caia novamente. Fernando Diniz, por sua vez, parece cada vez mais isolado. Nas entrevistas, seu tom já mudou. O discurso de confiança no elenco começou a dar lugar à cobrança por reforços, mesmo que de forma sutil. Na última coletiva, ele deixou claro que os recursos são escassos, que sabia disso ao assumir, mas que é necessário melhorar com o que se tem. A verdade é que ele está tendo que trabalhar com um grupo limitado, desequilibrado, com peças improvisadas e sem alternativas reais. E mesmo com suas ideias modernas de jogo, Diniz não é mágico. Ele precisa de peças de elenco. E sem isso, qualquer trabalho se torna inviável. A responsabilidade pelo momento do Vasco é coletiva. A diretoria que não se movimenta como deveria. O executivo que não consegue trazer jogadores. O treinador que não consegue extrair mais do grupo. E também alguns atletas que claramente não têm mais capacidade de vestir essa camisa. Mas quem mais sofre mais uma vez é o torcedor. O vascaíno está esgotado, ele quer ver o clube competir, lutar, mostrar dignidade. E não é isso que ele está recebendo. O Vasco de hoje é um time sem alma, sem identidade, sem força. E a janela está acabando. Não há mais tempo para promessas. Ou o clube se movimenta agora, ou vai pagar caro. Se não há dinheiro para contratar, então que se olhe para a base. Se não há convicção no treinador, então que se discuta internamente uma nova alternativa. Mas o que não pode acontecer é seguir nessa inércia, assistindo o time afundar rodada após rodada com o discurso de que as contas estão em dia. O futebol não espera, a Série B não perdoa e o torcedor não esquece. É hora de acordar, de tomar decisões duras, de assumir riscos, porque o Vasco não aguenta mais viver nesse ciclo de promessas e frustrações. O clube precisa se reconectar com sua essência. Precisa voltar a ser competitivo. Precisa voltar a olhar para dentro, valorizar o que tem, proteger seus talentos. Precisa agir como grande, porque o tempo está passando, os adversários estão se reforçando e o Vasco está parado. E quem fica parado no futebol brasileiro afunda. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Um rumor tem tomado conta dos bastidores do futebol brasileiro e especialmente do Campeonato Brasileiro, envolvendo o Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do país. Fontes próximas ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva STJD indicam que uma possível devolução de pontos ao Vasco no Brasileirão pode estar prestes a ocorrer, o que causaria um verdadeiro alvoroço na competição e na tabela de classificação. Essa movimentação ainda não oficializada vem ganhando força entre torcedores, jornalistas e especialistas que especulam sobre as consequências dessa decisão para o torneio. A origem desse possível retorno de pontos estaria relacionada a um julgamento recente no qual o clube cruzmaltino teria conseguido reverter uma penalização imposta anteriormente, o que abriria caminho para a recuperação de pontos perdidos durante a disputa. A notícia vem sendo comentada em diversas rodas e canais esportivos, criando um ambiente de expectativa e ao mesmo tempo de controvérsia, já que a medida poderia influenciar diretamente a definição de posições na tabela, impactando outros clubes que lutam por vagas em competições internacionais ou tentam evitar o rebaixamento. O burburinho é tamanha que muitos já falam em uma possível revolução no campeonato, caso a decisão seja confirmada. A especulação sobre a devolução de pontos ao Vasco no Brasileirão pelo STJD levanta uma série de dúvidas e questionamentos que envolvem não apenas o clube carioca, mas toda a organização do campeonato.
É possível que essa ação judicial tenha como base um erro ou uma falha na aplicação de regras durante uma partida ou em um processo disciplinar anterior, o que teria prejudicado o time de São Januário de forma injusta? A repercussão desse possível ato também movimenta agentes do mercado da bola, dirigentes técnicos e jogadores que acompanham atentamente cada desdobramento para avaliar o impacto que essa alteração poderia ter em suas estratégias dentro da competição. Caso os pontos sejam efetivamente devolvidos, o Vasco poderia ganhar fôlego na briga por uma colocação melhor, podendo até mesmo sonhar com uma vaga em torneios internacionais, algo que seria muito celebrado pela torcida. Por outro lado, os rivais que perdem posições na tabela em função dessa mudança poderiam questionar a legitimidade da decisão, criando um clima de tensão e rivalidade ainda maior dentro do futebol nacional. Esse cenário ainda depende de uma oficialização do STJD, que até o momento mantém o silêncio sobre o assunto, mas as conversas em torno do tema não param. Além da questão técnica e administrativa, o possível retorno de pontos ao Vasco no Brasileirão pelo STJD pode provocar uma série de reações emocionais, principalmente entre os torcedores dos clubes envolvidos. A torcida vascaína, sempre apaixonada e presente, já demonstra entusiasmo nas redes sociais e em encontros informais, alimentando a esperança de ver o time recuperar posições na tabela e retomar uma trajetória mais vitoriosa no campeonato. Já os torcedores de clubes adversários demonstram preocupação e até revolta com a possibilidade, entendendo que uma alteração tardia na pontuação pode gerar injustiças e desequilíbrio na disputa. Essa polêmica pode se tornar um dos assuntos mais comentados na mídia esportiva nacional, motivando debates acalorados em programas de rádio e TV e plataformas digitais, além de gerar uma série de análise sobre os efeitos práticos para o campeonato. Em um contexto onde cada ponto é fundamental para a definição do sucesso ou fracasso das equipes, a notícia da possível devolução de pontos ao Vasco provoca uma verdadeira comoção no universo do futebol brasileiro, apontando para um desenlace que pode redefinir o rumo da competição. No campo jurídico, a possibilidade de o STJD devolver pontos ao Vasco no Brasileirão revela como o processo de julgamento e revisão de punições pode ser complexo e cheio de nuances que escapam à visão comum dos torcedores e até dos próprios clubes. A atuação do Tribunal Esportivo, que envolve análise minuciosa de provas, regulamentos e depoimentos, é fundamental para garantir a justiça e a integridade das competições, mas também está sujeita a críticas e questionamentos quando decisões polêmicas vêm à tona. A situação do Vasco, que estaria prestes a recuperar pontos perdidos, levanta a discussão sobre a importância de se ter um sistema transparente, rápido e eficiente para resolver conflitos e evitar que mudanças tardias afetem o andamento dos campeonatos. Além disso, essa possibilidade reforça a ideia de que o futebol brasileiro ainda precisa avançar na padronização e no rigor das suas normas para minimizar problemas judiciais e garantir que os resultados dentro de campo sejam respeitados ao máximo. Enquanto o STJD ainda não divulga uma posição oficial, o mundo do futebol acompanha atentamente, imaginando como essa decisão pode influenciar outras equipes e o próprio futuro do Brasileirão. Por fim, o rumor sobre a devolução de pontos ao Vasco no Brasileirão pelo STJD pode representar muito mais do que uma simples alteração na tabela de classificação. Ele reflete as tensões existentes no futebol brasileiro, onde questões judiciais frequentemente ganham protagonismo e interferem diretamente no andamento das competições. Para o Vasco, essa possibilidade é uma luz no fim do túnel, uma chance de reverter um cenário difícil e reconquistar a confiança de seus torcedores. Para o campeonato, essa situação é um alerta para a necessidade de aprimorar os mecanismos de controle e julgamento, evitando que fatores externos influenciem tanto o esporte. A expectativa agora é pela confirmação ou pelo afastamento dessa
Possibilidade que promete movimentar o futebol nacional e redefinir estratégias de clubes e técnicos. Até lá, o burburinho continua crescendo, alimentado por conversas nos bastidores e especulações na mídia, e principalmente pelo desejo dos vascaínos de verem seu time novamente em uma posição de destaque no Brasileirão com todos os pontos garantidos em campo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.